Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E o título da nossa oração de hoje é Clamor pela nossa nação. Vamos clamar pelo nosso país, para que Deus venha ter misericórdia e entrar com a solução dos problemas que cerca a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 17 ao 19. O título é A Oração de Daniel pelo Povo. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Você viu? Queridos, Daniel fez uma oração ao Senhor pela sua nação. Momento em que Daniel estava na Babilônia como cativeiro. Ele foi levado para lá juntamente com seu povo, a sua família. Nessa época, já não era mais o rei da Babilônia que estava governando, já não era mais Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor que levou eles. Mas nessa época, Babilônia já tinha sido derrotada e os reis da Pérsia e dos Medos invadiram e tomaram. Babilônia foi dividida em 2 reinos. E Daniel, ele estava ali com o seu povo. Ele não esquecia da cidade de Jerusalém, porque o povo de Jerusalém, queridos, eles pecavam. Deus falava para eles não fazer, eles faziam. Deus falava para eles fazerem, e o que Deus mandava para eles fazer, eles não faziam. Eles estavam levando uma vida muito rebelde, profana, totalmente pecadora, totalmente perversa. Isso provocou a ira, o furor de Deus, e aquilo que Deus disse que ia fazer, ele fez e foi destruída Jerusalém, foi queimada até o templo. E Daniel, o povo foi levado para o cativeiro, e quem foi levado para o cativeiro foi mais abençoado do que os que ficaram. Aqueles que foram levados para o cativeiro e conservaram a sua integridade diante do Senhor, continuaram ligados ao Senhor, foram abençoados como Daniel, os seus amigos e muitos outros mais. Então aqui, Daniel, neste capítulo 9, ele fez oração desde o primeiro versículo, ou seja, ele iniciou a oração dele desde o versículo 4 até o versículo 29. 19, quer dizer. Ele se derramando diante do Senhor, se colocando como digno de receber toda a condenação, ele e seu povo, porque pecaram contra Deus, reconhecendo ali os erros deles,
porque na verdade não foi ele quem pecou, mas ele, por fazer parte daquele povo, ele estava se posicionando como aquele povo, sendo representante do povo rebelde. E ali estava dizendo para Deus que eles mereciam mesmo, era a condenação. Eles mereciam mesmo que todo o mal caísse sobre eles por causa da rebeldia. E na oração dele, ele fez lembrança do passado, do que Deus fez, do que Deus disse que era para eles fazerem, da aliança, e do que Deus disse para eles não fazerem. E Daniel, nessa oração, ele ficou invocando ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo e perdoasse e não continuasse estendendo a sua fúria, porque senão o povo podia não resistir. E olha que Daniel, nesta oração que ele fez, que eu peguei só a parte final da oração, quando ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, a súplica sobre o teu santuário assolado. Santuário assolado. O templo tinha sido assolado, destruído, queimado. Os utensílios do templo, as coisas consagradas do templo, foi tudo levado para a Babilônia, pelo rei da Babilônia. É claro que depois o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele devolveu tudo de volta. Mas até então, Daniel está aqui clamando para que Deus ele apartasse a sua ira e o seu furor da cidade de Jerusalém. Aqui já é no versículo anterior. E aqui no versículo 18, Deus diz, aliás, ainda no versículo 17, Daniel diz para Deus resplandecer o rosto dele, pelo amor dele mesmo. Pediu para Deus inclinar os seus ouvidos e ouvir o clamor e olhar para aquele povo, olhar para a desolação daquela cidade. E depois ele ainda diz: a cidade que é chamada pelo teu nome, porque era a cidade do povo de Deus, a cidade de Jerusalém. E aí Daniel, ele clamou ao Senhor e no final ele disse: ó Senhor, ouve. Para Deus ouvir o clamor que ele fazia 3 vezes no dia. Ele fazia clamor de manhã, à tarde, à noite, eu creio que ao meio-dia. Eu não sei qual horário, só sei que ele fazia era mais de 3 dias. E foi por isso que ele foi para a cova dos leões. Lançaram ele na cova dos leões como desculpa, né, de que ele invocava outro Deus, por causa das orações que ele fazia a Deus. E ele não desistiu. Ele fazia oração de janela aberta para todos verem mesmo. E ele não desistiu e continuou clamando ao Senhor. E pediu para Deus perdoar o seu povo. Pediu para Deus agir a favor do seu povo. E para Deus não retardar ali no atendimento da sua petição. E depois pediu a Deus para que ele abençoasse a cidade e o povo que fosse chamado pelo seu nome. Queridos, nós estamos vivendo em momentos em que nós também devemos ter essa preocupação. Às vezes a gente se apresenta diante de Deus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades. E nem sempre a gente apresenta as nossas falhas, os nossos erros, que nós devemos sempre pedir, queridos. A nação toda está em pecado, a nação toda profana também. A nossa nação, ela tem provocado a ira de Deus através dos seus pecados, das suas contaminações. Mas agora não está na hora de ficarmos querendo descobrir o porquê está acontecendo tudo isso, o porquê dessa pandemia, o porquê desse vírus que está se aumentando, que floresceu, parece que reproduziu e aumentou e agora está atingindo mais ainda. Não está na hora de nós querermos descobrir a razão nem um porquê, mas está na hora de nós tomarmos uma posição diante do Senhor e pedir a misericórdia de Deus e se derramar diante do Senhor, pedir perdão. Está na hora da humanidade se reconciliar diante do Senhor, aqueles que estão afastados se apresentar diante do Senhor e clamar a Deus perdão pela nação. Quem é salvo pede perdão pela nação. A nação está precisando da misericórdia do Senhor.
A gente fica triste quando vê que tem famílias inteiras perdendo as suas vidas. Tem pessoas que perdeu gente das suas famílias. A gente vê que os hospitais estão lotados. Essa calamidade que começou no início do ano passado e até hoje ainda não terminou. E parece que tem problemas que estão se agravando. E o povo ainda continua preocupado só com o problema físico, só com o problema desta terra. Não está preocupado em se derramar diante do Senhor e pedir perdão, clamar a misericórdia de Deus, pedir perdão pela nação. Tem muita gente, amados, que viveu no pecado e continua. E a rebeldia está provocando isso, sabe por quê? Porque a ordem que está sendo dada para as pessoas se preservarem através do uso de máscara, isso, aquilo, outro, as pessoas não estão mais querendo obedecer. Tem muita gente que está andando relaxadamente por aí. E é nesse relaxamento que eles estão se expondo ao perigo, queridos. Então vamos fazer a nossa parte em nos preservarmos. Aqui nesta terra nós temos que sermos obedientes às autoridades, para que os problemas não venham se agravar. Mas no mundo espiritual devemos estar sempre na presença do Senhor Deus e clamando a misericórdia dEle, procurando fazer aquilo que agrada a Ele e pedindo perdão para si próprio. Nós estamos precisando de termos momentos de uma reconciliação com Deus e clamar a Deus quando a gente olha para ver como está esta população. Tantas pessoas perversas, a população está contaminada pelo coronavírus e também pelos pecados. As duas contaminações estão destruindo a humanidade, queridos. As duas contaminações no mundo físico e no mundo espiritual. E são dessas duas contaminações que nós temos que clamar a misericórdia de Deus para que Ele venha nos purificar, que Ele venha nos perdoar e que Ele venha sarar a nossa nação. A terra está doente, como disse o apóstolo Valdemiro, a terra está na UTI. Ela está doente, ela está precisando de cuidados. E o único cuidado que ela pode ter é o cuidado do médico, Senhor Jesus. Então vamos clamar? Aleluia! Glória, glória, glória a Deus, Pai. Neste momento, Senhor, eu me derramo diante de Ti, Pai, para levantar a Ti este clamor. Eu sei, Senhor, que o clamor que eu estou fazendo em prol da nossa nação é tão insignificante como a gota de água que a beija-flor estava levando no seu bico para apagar um incêndio. Mas ela disse que estava fazendo a parte dela, Senhor. E aqui, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo esta oração, Pai, e estão entrando em concordância. Então, meu Deus, eu quero que Tu venha nos escutar e nos atender, Senhor, porque o nosso país, o nosso Brasil está precisando do Teu socorro, Pai. Venha, Senhor, com Teu poder e com a Tua misericórdia socorrer a nossa nação. Porque diante dessas contaminações que têm se estendido, Senhor, alastrando a humanidade, já levando muitas vidas ao óbito, Senhor, provocando perca de muitas vidas, Pai. Eu clamo a Ti para que Tu venha, Senhor, estender as Tuas mãos e dar um basta nessa situação, derramar da Tua unção e combater todos os vírus que estão atingindo a humanidade, Pai. Repreender esse vírus desta nação, esse vírus da terra, repreender e lançar no inferno em nome de Jesus. Venha sarar nossa terra, Senhor. Venha purificar os corações, a mente da população, da humanidade. Existem muitas pessoas que ainda não querem se conciliar contigo. Existem muitas pessoas que mesmo vendo, Senhor, tudo indo de mal a pior, ainda não quer tomar uma posição, porque não querem, Senhor, confiar em Ti. Não acredito que Tu pode fazer alguma coisa. Mas nós sabemos que Tu pode fazer tudo, Senhor. Quem criou o mundo foste vós.
Quem criou a humanidade foi vós. O céu e a terra foi feito por ti. Tu tens o poder de construir e de destruir. Tu tens poder de salvar, Senhor. Então, Senhor, tu tens poder para sarar. Sara a nossa nação. Perdoa, Senhor, os pecados da população. Perdoa, Pai, os pecados da humanidade. Toca nos corações endurecidos, Senhor. Toca nos corações endurecidos, Pai. Repreende, Senhor, o espírito da incredulidade que ainda existe na vida de muitos. Muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, mesmo assim ainda não querem assumir uma posição diante de Ti, em confiar em Ti, Senhor. A terra não está só contaminada, não é só por esse vírus, não. Ela está contaminada com muitas imundícies, Senhor. Então eu clamo a Ti para que Tu venha purificar a nossa nação. Venha salvar o nosso povo, Pai. Toca, Senhor, na vida daqueles que se encontram no leito dos hospitais. Quantas pessoas que estão chegando no hospital e já estão indo a óbito antes de fazer o tratamento, Senhor. Tem muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas, Senhor, de um minuto para o outro, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia que os hospitais estão cheios de gente, Senhor, e não estão dando conta de dar assistência mais para ninguém que chega. Tenha misericórdia. Sara, meu Deus. Purifica, meu Deus, a humanidade. Tenha misericórdia em todas as áreas, não só na saúde, mas nas questões financeiras, Senhor, porque também tem muita gente que está passando fome. Socorre, Senhor, a nossa nação, socorre a nossa população, meu Pai. Tem muitas empresas que fecharam as portas, Senhor. Tem muitas empresas que foram à falência e tem outras que estão indo, mas estão sendo prejudicadas, não estão conseguindo saldar os seus compromissos. Pai, tenha misericórdia, abençoa as empresas, Senhor, para que elas venham, meu Deus, conseguir o potencial de lucro, manter os seus funcionários, saldar os seus compromissos, Senhor. Entra, Senhor, com teu mover e com teu agir, porque o índice de desemprego aumentou, Pai. Venha combater, Senhor, para que portas de emprego sejam abertas a favor de muitos. Ah, Senhor, por favor, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa as autoridades, abençoa aqueles que estão na equipe governamental, para que eles venham ter sabedoria diante desta situação, para que eles possam fazer a parte dele da melhor forma possível, para que a nossa nação seja abençoada, Senhor. É o que eu te peço, Pai, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Deus abençoa, fique na paz em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.